irmãos podem sentar e devem abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós vamos ler os 14 primeiros versículos. Você pode permanecer assentado como está. Damos graças a Deus pela boa presença aqui nessa noite, não obstante as limitações de espaço, não é? Considerando as recomendações, os protocolos nos encontros nessas reuniões. Lá na galeria nós temos diversos irmãos, aqui embaixo diversos irmãos. Vamos à leitura que está em João capítulo 1, os primeiros 14 versículos. Diz assim o texto: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que o Senhor realmente, como nós já pedimos, acresça ou faça que nós entendamos e que a sua bênção aconteça na vida de cada um de nós aqui nesta noite. Nós estamos aqui no Evangelho de João. O evangelista João relata muitas coisas a respeito de Jesus e das realizações. O tema-chave de João é um termo usado 38 vezes neste Evangelho. São os elementos essenciais da vida humana. Quais são os elementos essenciais da vida humana? Nós podíamos pensar pelo menos em 4 aqui. A luz. Tivemos ouvindo o nosso irmão Timóteo falando a respeito da luz há pouco, não é? E o sol, se o sol apagasse, ou se a luz apagasse, né? Nós temos a luz durante o dia por causa do sol. E porque o sol está noutra região do nosso planeta, nós temos a noite. Mas se o sol não existir, tudo morreria. Outro dia me lembrei aqui com vocês que fizeram uma casa para um grupo de cegos que eram sustentados por uma ONG e sentiram que para a economia daquela construção não precisariam colocar janelas, porque os cegos não enxergavam. E passados alguns meses os cegos começaram a adoecer e foram verificar qual era a causa do adoecimento daqueles cegos. Era exatamente a falta de luz, a falta de sol, da presença da luz. Então, nós sabemos alguns elementos essenciais na vida humana. A luz, nós também sabemos que o ar, nós só de estarmos com essa máscara, né, nós nos sentimos assim um pouco sufocados, porque a nossa respiração não recebe um percentual de oxigênio suficiente para o nosso bem-estar. Então, como é importante o ar? Outro elemento importante para a vida humana é a água. Vocês já imaginaram o nosso mundo sem água? Como é que seria difícil? Mas nós podíamos ter o sol, nós podíamos ter o ar, nós podíamos ter a água, e se nós não tivermos o alimento?
nós precisamos do alimento, não é verdade? Essas coisas são muito importantes. E Jesus, ele disse certas coisas bem relacionadas com este assunto. Ele diz assim: eu sou a luz da vida, eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim não andará em trevas. Ele disse: eu sou o sol da justiça. E por meio do seu Espírito, ele dá fôlego de vida, como está no capítulo 3 de João, quando Jesus está conversando com Nicodemos e outras referências à frente. Jesus diz: eu sou a água viva, eu sou a água viva. Ele disse então de alimento, não é? Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Não apenas vida da vida, mas esse pão alimenta, esse pão sustenta. E Jesus diz: eu sou a verdadeira vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós percebemos aqui a importância da vida. Como seria a nossa vida sem esses elementos básicos que nós citamos há pouco? Mas como seria a nossa vida se nós não tivéssemos a verdadeira vida que veio de Deus, que é Jesus? Eu sou a vida. Então nós entendemos a superioridade da vida, a importância da vida. E essa superioridade da vida está evidenciada pela maneira como as Escrituras apresentam a vida. Por fim, Jesus é o pão, como nós já dissemos. Então essa vida sobre todas as coisas, o Senhor Jesus é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Nós precisamos entender a superioridade da vida quando nós compreendemos alguns pontos. Queria citar pelo menos 3 pontos para que nós entendamos a superioridade da vida. O primeiro ponto que eu observo aqui da superioridade da vida é a fonte da vida. De onde é que vem a vida? De onde veio a vida? O versículo 3 do texto que nós lemos de João, capítulo 1, diz assim: porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 13 do mesmo capítulo 1, vai dizer assim: os quais, ou seja, as pessoas, os homens, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, passamos a viver por causa de Deus, de Deus, nosso Senhor absoluto, né? Então a superioridade da vida, meus queridos irmãos, ela é evidenciada pelo fato de ser apresentada como algo divino, algo vindo de Deus. Precisamos, portanto, valorizar a vida, levar a sério a existência. Estamos passando o período da pandemia, motivo pelo qual o templo esteve fechado por 5 meses aproximadamente, e você e eu, nós estivemos boa parte do tempo em casa, outros por necessidade não estiveram, outros por teimosia também não estiveram, não? Mas essa é a verdade. Tudo aconteceu por causa da nossa vida e nós precisamos zelar por ela. A vida não é humana em sua fonte, meus queridos, mas ela é um atributo de Deus. A vida não é humana, mas a vida é um atributo de Deus. Não haveria vida se o próprio Deus não houvesse soprado nas narinas do ser humano o fôlego de vida. Assim, quando Deus acabou de fazer Adão do pó da terra, diz a palavra de Deus que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele passou então a ser uma alma vivente. A vida é a presença divina no homem, ou seja, a sua vida, a sua existência é a presença divina em você. A ciência poderá reproduzir tudo quanto há na natureza, mas a vida é dom de Deus. Ninguém pode produzir a existência, a vida, só Deus o pode. Então, é importante que nós valorizemos a vida, demos importância à vida, porque ela tem a sua superioridade e deve ser levada a sério, porque a sua fonte é divina, a sua fonte é de Deus. Mas queria abordar um segundo aspecto a respeito da superioridade da vida, são os objetivos da vida. São os objetivos. Versículo 4 do texto diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então a superioridade da vida é evidenciada pelo objetivo que se lhe dá. Então a vida é entendida, é valorizada pelo objetivo que se dá à vida. Para que existe? Tem muitas pessoas em crises existenciais que perguntam, né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu existo? Tem gente ainda nessa dificuldade. Então a vida fica meio sem sentido para as pessoas que não têm razão, acham que não tem razão para viver, acham que não tem objetivo, mas o texto nos diz que a vida é a luz dos homens. A associação de ideias de vida e luz, ela é muito ligada ao pensamento hebraico e traz consigo o raciocínio de que a vida, o valor da vida, a vida e seu valor é que clarifica as demais coisas da existência. Nós conquistamos tantas coisas. E Jesus, certa vez, um homem rico, desfez dos seus celeiros velhos, refez celeiros novos, plantou muito e colheu muito. E cada vez ele se tornou mais rico. E ele disse: alma, tens bens para muitos anos. Come, bebe, regala-te. E ele ouviu uma voz dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para que será? Para quem será? Então todas as conquistas e realizações só têm importância se houver vida. Se não houver vida, do que adianta tanta beleza, tanta riqueza ou coisas semelhantes que nós podíamos estar aqui fazendo referência, né? Então, meus queridos, a existência humana, a vida, a luz, vida, ela é bem entendida quando nós entendemos que todas as coisas têm a ver com a existência humana. Então, o objetivo da vida, né? Por que nós vivemos? Para que nós estamos aqui? É o valor supremo e em função dela, as demais coisas devem girar. Então, o valor supremo lá na sua casa para você é a sua existência. E em torno da sua existência, da sua vida, as coisas devem girar. É o valor supremo. Não foi o ser humano criado por causa das coisas, mas as coisas foram criadas por causa do ser humano. Todas as coisas que Deus mandou sobre a terra, nesse planeta, é para o bem da sua vida. Para o bem da sua vida. Tá? Mas as coisas às vezes são invertidas. A vida se torna escrava, presa, prisioneira da existência, das coisas existentes, ou seja, do trabalho. O salmista vai dizer assim: de que adianta trabalhar a noite inteira e ganhar o pão que penosamente granjeaste? Ao Senhor Ele dá enquanto dormem. Então, quando nós somos escravos do próprio trabalho, nós somos escravos do egoísmo, escravos do orgulho, escravos de valores, de bens, de vaidades, do mundo, a vida perde o seu sentido. E muitas pessoas que já estão com a vida meio desengraçada, eles começam a buscar socorro, buscar num vício, buscar em situações mais variadas, em comportamentos. E por isso que a nossa sociedade é uma sociedade pervertida, é uma sociedade corrompida, é uma sociedade de pessoas tristes e sem propósitos, porque eles não têm objetivos na vida. A vida deles, eles tentam satisfazer o objetivo nas realizações, nas buscas, e são miseráveis, perdidos homens de Deus, perdidos homens por essa vida fora, né? Mas eu queria abordar um terceiro aspecto, porque prometo que nós não vamos demorar muito, né? Eu não falei com vocês, mas eu prometi para mim mesmo que não gostaria de demorar muito. O terceiro aspecto da vida, meus irmãos, é que nós temos uma grande luta todos os dias. Você luta, mesmo que você seja uma pessoa que não tenha compromisso aparentemente com nada, né? Mas você está numa luta ferrenha, você está lutando o tempo todo. Então a superioridade da vida se evidencia no fato de que ela tem uma maior luta. A sua maior luta, a sua maior confrontação é com a morte. É isso mesmo. Nossa maior confrontação é com a morte. Por que fomos recomendados à quarentena?
Por que é que tivemos que fechar o templo nesse período? Por que é que nós estamos usando máscaras e álcool aqui nessa noite? Para preservar a vida, porque a vida está lutando contra a morte, e nós temos um inimigo invisível aí, e nem sei se alguém de nós aqui seja portador do coronavírus, né? Do Covid, dessa doença, desse mal. Nem sei se algum de nós aqui, porventura, tenha, ainda que seja assintomático, não tenha aparência. Mas é um inimigo invisível que pode nos destruir, pode nos matar. Isso significa que nós estamos todos os dias lutando contra a morte. A vida tem a sua superioridade, e a gente fica pensando de que vale a pena viver se eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso ou aquilo outro, eu tenho que comer, eu tenho que dormir. Todas essas coisas existem a bem da vida, mas existem também para lutar contra a morte. Para lutar contra a morte. Tudo que nós realizamos é para preservar a nossa existência. As trevas não prevaleceram contra a luz, mas essa luz que é vida, não é? Ela tem os seus momentos que tenta ser ofuscada. Então é uma luta das trevas com a luz, é a luta da vida contra a morte. Lá no Éden, a vida, desde lá do Éden, a vida vem defrontando a morte. Foi exatamente no Éden que chegou a vida ao homem. E é exatamente no Éden que chegou a morte. A porta foi aberta para a entrada da morte, porque Deus já havia estabelecido: a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. E os nossos primeiros pais duvidaram da palavra de Deus, acreditaram na palavra da serpente e foram enganados e deixaram a vida passar naquele instante para a morte. E nós continuamos tendo vida por causa da misericórdia, mas a morte espiritual e a própria morte física entrou no mundo, porque nós estamos ainda lutando contra isso. Nossos primeiros pais lutaram, tentaram fugir, tentaram se esconder, tiveram vergonha de Deus, tiveram medo de Deus, porque a morte os ameaçava. A morte os ameaçava. A vida, meus queridos irmãos, é muito importante que nós entendamos a sua superioridade, o seu valor, a sua importância. Lembrando que ela não é um amorfo, ela não é algo neutro, nem apático. A vida não é algo acomodado, pelo contrário, a existência impede a manifestação da morte. Então, é a própria vida que tenta barrar a morte. E qual que prevalece, né? Enquanto a vida tem resistência, enquanto tem Deus, tem o cuidado divino, a vida vai vencendo a morte. Por ser algo ativo, confrontador, combativo, a vida vive em luta e muitas vezes ela está resplandecendo contra as trevas. Mas nesses minutos que nós estamos falando aqui pelo mundo afora, a morte já assolou quantos? Quantos? Seja por Covid ou por outras questões. Tudo nós realizamos para o sustento da vida contra a morte. Esse ar que nós estamos respirando aqui agora, a água que tomamos está aqui, vou até aproveitar e peço licença a vocês para molhar a boca, né? É para a vida, para continuar vivendo. Mas uma coisa interessante a gente perceber, meus queridos. Se a vida luta contra a morte e ninguém ficou aqui na terra, você conhece algum ser vivente aqui, de séculos? A morte bate a porta todo dia. A Bíblia diz que se alguém está robusto, bem sucedido, dura 70, 80 anos, o que passa disso é canseira, enfado. Mas quem é que tem mais de 100 anos no mundo hoje? Poucas pessoas têm mais de 100 anos no mundo. Então, parece que a morte é vencedora. Parece que a morte assola o inimigo terrível que nós enfrentamos. Então, a superioridade da vida, presta atenção, a superioridade da vida, ela é evidenciada, meus irmãos, pela vitória sobre a morte. A vida vence a morte.
isso mesmo, as trevas não prevaleceram contra ela, diz o texto que nós acabamos de ler. As trevas não prevaleceram contra a luz, que é vida, que é o próprio Senhor. Então o destino final da história é a vitória da vida sobre a morte. Mesmo que a gente seja apanhado pelo Covid, mesmo que a gente não resista nesse mundo e parta para a eternidade, nós não fomos aniquilados, nós não estamos perdidos, pelo contrário, a vida continua para a eternidade. O Senhor Jesus foi quem disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Então, uma antecipação desta vida, dessa morte, ela está na cruz de Cristo, mas também está na ressurreição. Por um lado a morte, por outro a ressurreição. Olha que coisa maravilhosa para nós que somos do caminho do Senhor, somos do nosso Senhor, que temos o Senhor, que temos a vida, que temos o fôlego divino em nós, que temos parte. O versículo 12 do texto diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, mas aquele que nasce de novo. Jesus disse que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, e quem nasce de novo tem a vida, tem a garantia eterna, ainda que morra, viverá. E nós temos um cântico maravilhoso no livro da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 55, quando ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas para destruir o pecado, Jesus veio ao mundo. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo é a suficiência para a limpeza de todo o pecado. Então, meus queridos, essa declaração de vitória, ela completa da vida que, nessa frase assim, vida eterna. A vida é eterna. Nós estamos aqui de passagem. O fôlego que Deus soprou em nossas narinas, o fôlego de vida, ele não morre. O nosso corpo vai perecer por um tempo, né? E um dia Jesus voltará e nós tornaremos a ter um corpo novo, sem pecado, sem doença, sem medo de Covid ou de quaisquer outras doenças, né? Porque temos em nós agora a vida eterna. A Bíblia diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Olha, se você porventura nesta noite aqui ainda não tem Jesus, apenas crê, apenas como um assentimento intelectual, mas ainda o seu coração não foi aberto, ainda Jesus não habita no seu ser, você não tem vida. Mas se você já fez a oração da fé, da confiança, sabendo que fora de Jesus não há salvação, mas nele está a salvação, e que você precisa dessa salvação, crendo nele: Senhor Jesus, eu tomo posse da vida eterna contigo agora, perdoa-me todos os pecados, porque tudo que alguém poderia fazer pelos nossos pecados, o Senhor já fez por mim naquela cruz. E quando Jesus realmente morreu, logo pós-morte, ele ressuscitou e garantiu a nossa eternidade, a nossa ressurreição eterna. A vida, por sua superioridade, ela é evidenciada por causa da sua fonte. A veio de Deus. Vamos levar a vida a sério? A superioridade da vida é evidenciada, é importante pelos objetivos pelos quais nós vivemos. A Bíblia diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a Bíblia diz então que tudo o que fizermos, seja em palavra, em ação, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele glórias a Deus Pai. Qual é o objetivo da sua existência? Para que você vive? Para você mesmo? Ou você vive para o Senhor? O Senhor deseja que você seja uma pessoa feliz, realizada, bonita, bem cuidada. Deus deseja que você seja uma pessoa bem-sucedida, mas tudo é para a glória dele, porque a vida passa
e tudo isso vai ficar para trás e você prevalecerá para todo sempre. Então, a superioridade da vida é evidenciada em sua fonte, em seu objetivo, mas também quando nós entendemos a sua maior luta. Nossa maior luta não é o trabalho, é o emprego, né? A nossa maior luta é contra a morte. E todo o nosso trabalho, o dinheiro que nós ganhamos como ganha-pão, e toda a água que tomamos, todo o ar que respiramos, tudo que realizamos é para manter a nossa existência. Os hospitais estão repletos de gente doente buscando vida, não querendo morrer de jeito nenhum, e nenhum de nós aqui quer morrer. Nenhum de nós quer morrer. Graças a Deus, aqui entre nós temos alguns irmãos que estão se preparando para ajudar você na área da saúde, né? Nós temos outros, cada um de nós coopera de uma maneira ou de outra, para que todos nós vivamos. Tem gente que trabalha na indústria, tem gente que planta roça. Tudo isto é para manter a nossa existência. Então, a maior luta da vida é contra a morte. Mas aparentemente a morte é mais forte do que a vida, né? Todo mundo está morrendo. A gente tem medo de morrer. É um bicho papão, né? É assustador essa ideia de morrer. É esquisito, muito esquisito. Tem muita gente que não quer admitir, mas a morte vai levar você. Eu não sei que dia. Talvez eu vá primeiro que você, né? Quem sabe hoje ainda, quantos pregadores caem no púlpito assim, né? Se isso acontecer, não vai ser ruim, não. Vou para a glória, né? Então, imagine só essa situação. Parece que a morte é um bicho que dá medo na gente. E aí Paulo, ele diz uma coisa interessante. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus derrotou a morte naquela cruz. Jesus venceu a morte para nos dar a vida. Nós poderemos permanecer aqui alguns anos a mais. Gostaríamos de ficar mais tempo ainda. Mas caso a morte ceife o nosso corpo, não ceifará a nossa pessoa. E nem acabará com a mensagem que pregamos, com as boas sementes que nós semeamos, porque tudo vai continuar frutificando. E na eternidade o Senhor vai reconhecer todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho e toda a nossa dedicação. Então, a superioridade da vida é por causa da sua fonte. É por causa dos objetivos pelos quais nós vivemos. As coisas existem pela vida e não a vida pelas coisas. Estamos lutando contra a morte, mas sabemos que a vida vence a morte. Que o Senhor ajude a mim e a você, para que vivamos com alegria, com prazer, honrando aquele que é o dono da vida. Amém.